Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Minha garganta não estava legal, não. Estava sentindo assim. E quando eu vou ficar resfriada, já começo a sentir os sintomas, tá com outra febre, mas graças a Deus estou melhor. Bom dia, @doçura da Duda, louvado seja Deus. Ontem fui no monte, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, lá no Monte das Oliveiras, orei pelos pedidos que você me deu, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu precisava ir lá no monte, louvado foi, né? Aí eu precisava, e aí eu fui. Ah, tá. Aqui, nossa, eu senti ontem eu senti, nossa, misericórdia, porque como eu fui no monte, louvado seja Deus, e lá no monte, né, a gente extravasa, a gente ora, pode orar alto, pode gritar, pode entrar lá no meio da mata. E aí, louvado seja Deus, chegou a noite, eu estava assim, esgotado, ainda juntou um negócio da garganta, aí eu não estava bem, louvado seja Deus, tanto a 10 graus, né? Aqui também ontem, de madrugada, fez um frio, louvado seja, ainda está frio, de manhã, eu de manhã fico meio desorientado, estava procurando o meu casaco, né? Nem encontrei. Mas aí eu falei, eu estou atrasado, vou fazer a live. Bom dia, Adriana Lúcia Guimarães, de Londrina. Como está Londres? A pequena Londrina, pequena Londres. Louvado seja Deus. Bom dia, Maria Rodrigues, 626, a melhor Masterchef do Brasil. Zil. Ontem eu estive aí no Monte das Oliveiras, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, orando, buscando a Deus, né? E foi uma benção. Deus, Ele é providencial. Ele nos envia na hora certa. Louvado seja Deus. Bom dia, Augusta. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Hoje nós vamos começar. Aleluia, louvado seja Deus. A nossa live. Louvado seja Deus. Orando. Vamos orar. Aleluia. Louvado seja enaltecido no Senhor. Orando a Avinu, o nosso Pai, Pai nosso. Avinu é a palavra hebraica para Pai nosso. Aleluia. Louvado seja Deus. Em Cristo, em nome de Jesus, vamos orar nesta hora. Louvado seja enaltecido no Senhor. Nessa madrugada, eu senti, aí tá frio também, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar, vamos buscar Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Louvado seja Deus. E interessante, nessa noite estava orando, né? Orando. E aí o Senhor me dava assim, na madrugada, né? Louvado seja Deus. Muitos livramentos, sabe? Pessoas que já estavam marcadas assim, sabe? Para descer a sepultura. Mas Deus entrava de uma maneira tremenda, entendeu? Eu via Deus desfazendo muita obra maligna, entendeu? Muita obra maligna, muita malignidade sobre a terra, sabe? Então é hora de nós orarmos, voltar, buscar mais. Mas não era assim com uma pessoa específica, não. Era sobre a terra, orando. E eu vi assim Deus levantando a igreja. Deus levantando a igreja em oração. A igreja, louvado seja Deus, voltava a orar com fé, com muita fé, uma renovação, né? Porque quando Deus mostra algo, Ele também nos dá, aleluia, o direcionamento, como orar, como que nós vamos orar para Deus dar a libertação, né? Então nós vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossa dívida, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos induza à tentação, livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra, a glória para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te excederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra alguma. Pisará o leão aspe, calcará o leãozinho, filho da serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também levar-o-ei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, levar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra.
não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosnequejará. Eis que não tosnequejará e não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor, a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua família. O Senhor guardará a tua saúde. O Senhor guardará as tuas finanças. O Senhor guardará os teus pés. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, andava como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de cântico. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faz-nos regressar novamente, Senhor, como a corrente do sul, como a corrente do Neguebe, o que leva a preciosa semente andando e chorando, voltarão sem dúvida trazendo consigo os seus molhos de alegria. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas, ainda que a terra se mude, ainda que para o meio dos mares, ainda que as águas se expujem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que a assolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra. Quebra o arco, a lança e a flecha. Ele queima os carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Inútil será acordar cedo, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, porque terás quem o defende à porta, quando os seus inimigos vier pleitear com ele. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão, aleluia, trabalha os que edificam. Inútil será acordar cedo. Inútil será comer o pão de dores, porque o Deus, Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Como flecha na mão do valente,
assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava, a lavachúria, porque, aleluia, ele terá quem o defenda contra os seus inimigos, aleluia, louvado seja Deus, vier prantear com ele diante na porta. Louvado seja Deus. O Senhor o defenderá. Louvado seja Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele guia-me mansamente à água. Aleluia. Ele guia-me mansamente à água da justiça. Louvado seja Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Aleluia, refrigera minha alma. Aleluia, louvado seja Deus. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparam a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Ó Senhor, o seu nome será propagado de pais para filho, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações te chamarão Baruch, bem-aventurado. Seja Yahvé, o Deus de Israel. Ele faz maravilha. Bendito para sempre é o nome glorioso. Enche a terra de toda a sua glória. Louvado seja Deus. A terra é cheia da glória de Deus. Louvado seja Deus, demos conta de que precisamos corrigir um dos nossos erros muito sérios. Eliminamos, louvado seja Deus, o nome do nosso Deus, não só dos nossos lados, mas da nossa própria, aleluia, Bíblia. Trocamos seu nome, bendito por um título. Sim, louvado seja Deus. Ele é o Senhor. Todavia o nome, louvado seja Deus, e a fé representa a totalidade do teu ser. Enquanto um título apenas é uma função que ele descreve, consciente da falha. Decidimos restaurar o nome glorioso do nosso Salvador, o nome glorioso do nosso Criador, por ele mesmo revelado, para que seja propagado a pais e filhos ao Pai. Queremos restaurar na leitura, louvado seja Deus, nas orações. Queremos, louvado seja Deus, clamar o nome santo do Senhor, como a nabrécia lavantobria, rebantou revasse lavandobria sarai, recomanubri nabraçai, levantou refobria. E ali oramos ao Senhor Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Yahvé é o seu nome é sobre todos os nomes. O seu nome, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, aleluia, é Yahvé. O seu nome, aleluia, tem poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder como a nabrécia, a lavachúria, revácia, no nome de Yeshua. A Bíblia diz que o seu nome está sobre todos os nomes,
porque assim Deus o exaltou sobre todos os nomes. Aleluia, ele foi exaltado. Aleluia, ele foi glorificado. Ele é, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, como na brécia, na vachúria, poderoso. Iavé, 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 aleluia, e Elohim, o Deus Todo-Poderoso, poderoso Deus, El Shaddai, o Deus mais que suficiente, aleluia, como na brécia, na vandombre, Sarai, Elon, louvado seja Deus, o Deus que, aleluia, da eternidade, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Precisamos, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, Xarabanduria Sébria, buscar o teu nome, buscar a tua presença, orar, clamando e dizendo: Senhor, apresentamos a ti as nossas orações, apresentamos no nome de Yeshua e do Paracleto, Espírito Santo, Ruach, Espírito Santo, o Espírito Santo que nos renova, e precisamos dizer: Pai, Ave, Avenu, Pai nosso, Abba, Pazinho, Paiinho, Paizinho, louvado seja Deus, Ave, meu Pai, Abba, Pai, Pai, como a brécia de todos, venha, aleluia, sobre a nossa vida. Vamos voltar à palavra, louvado seja Deus. Deus falou comigo, a rebandúria sébria, que é tempo de nós orar a palavra, buscar a palavra, amar a palavra, a reverenciar a palavra, orar a palavra. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, porque a palavra, ela nos restaura, ela nos renova, ela nos vivifica, ela nos, como a anabrécia, nos direciona, ela nos conduz como a anabrécia em triunfo. Louvado seja Deus. Elebion de rebandou, alabacanta rebandou, revobriar. Anaracanto rebandou revassui, Espírito Santo, alavachúria, rebandou revobriaçarai, anacanto como na brécia. A palavra é como o sol que aquece a terra no dia de frio. A palavra é como água para o sedento no deserto. É fonte, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, rebandúria sébria. E nessa noite, louvado seja Deus, eu tive uma visão assim, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, como a anabrécia, com um paredão, aleluia, um muro, louvado seja Deus, uma muralha de água, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Uma onda como a anabrécia, que ela é tão alta que ela tocava as nuvens. Louvado seja Deus. E era imensa aquela nuvem, aquela onda, que se ela arrebentasse assim, ó, louvado seja Deus, ela cobria, ela devastava, louvado seja Deus, a terra. E aquela onda se levantava, numa altura, louvado seja Deus, que a gente ficava assim, ó, desse tamanho, que nem formiga, diante do tamanho daquela onda. Mas eu via, aleluia, quando a mão de Deus, como a anabrécia, parou aquela onda. Ai, terra lá e tu... Ele viu derribe a terra, candarabandoreva, anaravá, anaracoma, nabrandor, revobriar. Elevian derrebandou,
Deus me mostrava muitas coisas no coletivo. Deus dando livramento à terra. Aleluia. A onda se levantava como a nabrécia, como a água, um elemento que é muito forte, se levantando. Xarabandor revolbriaçarai. E vinha para devastar a terra. Aleluia. Mas como a nabrécia, a navachúria, rebandobriácia, o Senhor paralisava e colocava assim, ó, via na mão de Deus os 4 elementos, fogo, água, louvado seja Deus, a terra, rebandúria, sébria e o ar. Aleluia, como a nabrécia, os 4 na mão de Deus, e eles não como a nabrécia eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Chocava um com o outro, porque louvado seja Deus, a princípio via a onda se levantando como que castigar a terra, sabe? Louvado seja Deus quando tem essas inundações, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, como a nabrécia, mas o Senhor ali entrava, e o Senhor ali dava vitória, como a nacanto revolbriaçarai, elebion de canto revolbrias, terra, e o Senhor ali, louvado, separava aqueles elementos, louvado que ia ter uma grande catástrofe sobre a terra, que milhares de pessoas iam ser varridos da terra, mas o Senhor entrava e o Senhor dava livramento, xarabandou revolbria, o Senhor entrava de maneira sobrenatural, porque o Senhor oferece à terra, louvado seja Deus, descanso, força, para ela produzir no seu ano, como a nabrécia, a navandóbria, rebandúria, sébria, e os elementos que Deus criou não pode se voltar um contra o outro, rebandúria, sébria, assim também é o homem, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus, ele colocou, aleluia, louvado seja Deus, os homens na terra, não para guerrear um contra o outro, mas para viver, aleluia, e desfrutar da terra, desfrutar aquilo que Deus tem de bom para nós, como a nabrécia, rebandou, revolbriaçarai. Então, meus irmãos, nós precisamos estar conectados com Deus. Às vezes, o corpo físico, ele, louvado seja Deus, ele abate assim, né? Ontem eu estava com um pouco de febre também, né? Até falo para o pessoal que eu saí assim da live, né? Não era nem meia-noite, mas eu não estava me sentindo bem, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Não sei se é porque eu fui no monte ontem, né? Louvado, quando você vai no monte, há também um desgaste assim, mas Deus, como a nabrécia, ele renova, rebandobriaçarai, rebandúria sebre, como a nubriégia, a nachúria astéria, delebandou recanto rebriaçarai. E ali louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E o Senhor, aleluia, eu subi, aleluia, que aqui embaixo também estava mais frio do que lá em cima. E ali, louvado seja Deus, eu tenho uma certa dificuldade de tomar remédio, louvado seja Deus, principalmente assim, comprimida, analgésica, eu tenho alergia, então eu tenho que ver. Eu não posso tomar neufragina, essas coisas eu não posso, louvado seja Deus. Então, quando eu fico assim, eu tenho que orar e pedir a Deus para entrar com a misericórdia, e até hoje no médico. E aí dá o que o médico passar, né? Dentro daquilo que não tem alergia.
Louvado, mas agora eu já estou bem. Nada como nada me separa desse amor. Aleluia. E nós vamos orando a palavra. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Orando, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. A palavra de Deus diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à mesa do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhagens não caem, no ano da sequidão não deixa de dar o seu fruto. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, pelo que o cedro da impiedade não se prevalecerá contra o justo, nem, aleluia, o pecador na congregação do santo. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, andávamos como que sonha, então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cântico. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar novamente, Senhor, como a corrente do sul, como a corrente do Neguebe, o que leva a preciosa semente andando, voltarão, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos de alegria. Louvado seja Deus. A oração no nome de Jesus, ela tem poder. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que ora com fé na presença do Senhor, porque quando eles estão orando, louvado seja Deus, o seu céu está se movendo, porque o céu se move com aquele que se move. Louvado seja Deus. A oração não apenas promoverá a nossa santidade pessoal, como quase nada, mas também trará poder de Deus para o trabalho. Louvado Isaías 40 e verso 31 diz: aleluia, os mancebos correrão e se fadigarão, mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Mas o que confia no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como água, corre, não se fadiga, aleluia, caminha, mas não desfalece. Louvado é um privilégio dos filhos de Deus, aleluia, ter o poder de Deus em seu serviço. Louvado seja Deus. Aleluia, a palavra de Deus citada, louvado seja Deus, diz que aquele que espera no Senhor, às vezes você ouvirá pessoas que se levantam até de uma reunião de trabalho, louvado seja Deus, talvez não com tanta aleluia da igreja, com tanta frequência, atualmente nos dias, aleluia, louvado seja Deus, mas aquele que espera no Senhor, ele sai triunfante. Quando você for para o teu trabalho, você pisa no ponto de ônibus, você no teu carro, você já começa a orar: Senhor, ó Pai eterno, Yahvé, aleluia, Senhor, Elohim, louvado seja Deus. E você vai clamando os nomes de Deus: Elion, aleluia, Elohim, louvado Deus, Shaddai, alabando revobriaçarai. Você vai clamando e você vai pedindo, e aleluia, ó Deus Todo-Poderoso, aleluia, Deus da eternidade, Yahvé, El-Olom, Deus da eternidade, aleluia, você vai clamando, Yahvé, Jireh, o seu nome, o Senhor é o Deus da providência, louvado seja Deus. Você fala: Senhor, me dê força, me dê graça, me renova nesse dia, aleluia, Deus me cura, aleluia, louvado seja Deus.
Yahvé Rafá, Yahvé Comanabresse Corem. Louvado seja Deus, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que renova, o Deus que fortalece, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus atuante, operante, que opera maravilha, o Deus de maravilha. Clama o Deus de maravilha na sua vida, e Ele fará maravilha na sua vida, fará maravilha na sua família, fará maravilha no seu trabalho. Elebandor revobria saraiastem. Anaravobriande como anacantor revobrias. Anaravachorevobriasarai. Clamo Deus de Israel, comanda a Brécia, faça como Jabe. A Bíblia diz, e foi Jabe, louvado seja Deus, Arabandorrevácia, mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe o deu à luz com dor, e portanto chamou Jabe, mas Jabe invocou o nome do Deus de Israel, Yahvé, aleluia, como na Brécia, na Baxúria, ai, lavantúria sábia, a letra A, ai, a letra Rai, louvado seja Deus, a letra Shin, a letra Rai, é o tetragrama de Deus, Yahvé, Yahvé, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, Adonai, aleluia, como na Brécia, chama Senhor Adonai, como na Brécia, na Vantobriasarai, e vai clamando, assim como o povo hebreu, como os judeus clama de noite pelo nome de Deus, Elohim, Adonai, El Shaddai, como na Brécia, Yahvé, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, alabandurofóbria, e vai clamando, e vai declarando o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, louvado seja Deus, porque Ele é redentor, diz Isaías, capítulo 59, verso 20, aleluia, e Jó disse, o meu redentor vive, o Senhor da paz, Yahvé chamar, aleluia, shalom, Shalom, Yahvé, Shalom, o Deus da paz. Ele disse, Arabacébia, que vocês tenham a paz que excede a todo entendimento. Isaías disse que Ele é maravilhoso, Deus forte, companheiro, aleluia, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é Yeshua. Clama, vai clamando, clama o Espírito da verdade, que João disse, aleluia, louvado seja Deus, o Espírito da verdade, que convence do pecado, do juiz da justiça, louvado seja Deus, e Ruache, Espírito Santo, vai, começa a apresentar a Deus aí a tua demanda, começa a apresentar a Deus aí a tua demanda, o que você necessita, o que você precisa de entendimento, peça que Ele dá, você precisa de sabedoria, peça que Ele dá deliberadamente. Elebiande rebandou, alabandou recanto revondou revas. Clama Yahvé, Yahvé, aleluia, Rafá, Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Yahvé Tixinor, Alabacébria, aleluia, Yahvé Kadosh. Clama o Santo de Israel, fala, Senhor, santifica a minha vida, santifica o meu pensamento, santifica as minhas emoções, aleluia, codifica se necessário for, aleluia, canavande rebandom,
Anaravanda Ravandor Revobriá. Quando você vai clamando pela manhã, clama, vai falando: Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado que ao despertar eu recebi mais um presente, um lindo dia, o sol está brilhando, recebi um dia de paz, um dia de trabalho. Pai, eu preciso tanto da tua luz. Elevassai, canavassé, porque no meio da treva, meus irmãos, no meio da escuridão, Rebandurriafácil, nós precisamos da luz do Senhor. Nós precisamos ser iluminados. Rebandurrioxobrinabrace. Fala: Senhor, ilumina minha vida. Ilumina o meu ser. Protege o meu corpo para refletir amor. Protege a minha mente. Como a Anabrécia, na Vandóbria. Vai orando e vai pedindo a Deus. Aleluia. Eu conversando com a pessoa falava assim: eu não sei orar. Eu não sei como orar. Louvado seja Deus. Ora, meus irmãos, orar é conversar com Deus. Orar não tem assim um script. Orar não tem assim um script que você tem que seguir ali, uma cartilha, não. Orar, louvado seja Deus, é você falar com Deus. É a sua oração individual e pessoal. É o seu derramar com Deus. É você sentar, louvado seja Deus, e dizer: Espírito Santo, fica aqui do meu lado. Você sabe falar com uma amiga? Você sabe pegar o telefone e ligar? Você sabe, louvado seja Deus, arabacebe, desabafar muitas vezes aonde nem convém, aleluia, colocar textão lá no Facebook ou no Instagram, colocar texto lá no Story. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então você sabe sentar e dizer: Espírito Santo, bom dia, Eliane. Espírito Santo, como a Anabrécia, Ruach, em nome de Yeshua, Aravassúbia, meu Senhor, meu Salvador, eu entro aqui na sua presença, Espírito Santo. Aí você vai dizendo: Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é plenamente Deus. Louvado seja Deus. Espírito Santo, como a Anabrécia, eu preciso falar contigo. E aí você vai abrindo o teu coração. Você vai abrindo o teu coração, você vai falando para ele o que está te doendo. Ai, mano, eu estou bem, graças a Deus, cheguei num nível que estou zen. A minha vida está indo tudo de bom para ótimo. Aí você vai falar: Espírito Santo, eu vim só agradecer. Faça como aquele que voltou, que ele mandou revasse, voltou e agradeceu aquele leproso que ele recebeu. Eram 10, mas só um voltou para agradecer. Agradeça as perlas de Deus. Louvado seja Deus. As dádivas. Agradeça pelas guerras invisíveis que você venceu.
Aleluia, aquelas que você nem os seus olhos, Deus não permitiu que visse. E você começa a agradecer. Porque enquanto você dorme, seus olhos fecham, seu corpo descansa e a sua mente, louvado seja Deus, é oxigenada. A dezena e a centena de demônios lutando, a lava-sépia, lutando para tirar a tua vida, mas o Senhor aí na madrugada, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, Ele está guerreando pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento. Louvado seja Deus. Nem todas as batalhas se travam com palavra. Muitas acontecem no silêncio até do coração, na mente. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Show rebanduria sébia. Aleluia, nas lembranças, aleluia, que insiste a voltar, lembrança para reviver dores antigas, mas aí, louvado seja Deus, o inimigo ele vem, mas o Senhor te levanta. O salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Quando você espera em Deus, como a Anabrécia, o Senhor, aleluia, Ele trabalha ao teu favor, como a Anabrécia. Aleluia, o Salmo 41 diz, bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Aleluia, o Senhor lhe livrará e conservará a tua vida, será abençoada na terra que tu, louvado seja Deus, entregará a vontade, não te entregará a vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu serás restaurado do teu leito. Tu serás restaurada da tua enfermidade. Aleluia. Dizia eu no meu coração, Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá e perecerá o teu nome. E se algum deles vem e me vê, fala coisas vãs no seu coração, amontoa maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam e murmuram, é uma contra mim eles imaginam mal. Mas o salmista diz, louvado seja Deus, eu tenho me apegado a ti. Se apegue a Deus, irmã, se apegue a Deus, como a Anabrécia, Revanturioso Tobriácia, onde na descida do morro, louvado do monte, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Já tinha descido, louvado seja Deus, já estava quase aqui, nós chamava o Uber, mas o Uber não veio, aí a gente foi descendo até a estrada, andando, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aí paramos diante de uma igreja, a Lavandor Revaz, para fazer mais uma tentativa para pedir o Uber. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aí nós estamos lá parados, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E de repente passou assim um senhorzinho de cabeça branquinha, louvado seja Deus. Aí ele parou, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, na minha frente, e falou para mim como Anabrécia, aleluia, Deus manda te dizer, Ezequiel 12, 28, louvado seja Deus, como Anabrécia, Revanduriaçai. E aí ele disse, a minha promessa não será retardada. Tudo que ele falou se cumprirá.
A bênção do Senhor não será adiada, como a na brecha. Está entendendo? O quanto é importante você andar ligado com Deus. Vamos lá em cima, na colina, oramos, louvado seja Deus. Aravacé, apresentamos, aleluia, aleluia, as causas, o propósito a Deus, como a na Brécia, na Vachúria. Mas quando, aleluia, sentimos a presença de Deus naquele monte, foi o Shin de Deus, a glória de Deus, o fogo. E quando descemos, aí começou aquela guerra. Porque o Uber aceitava, mas ficava lá do outro lado, queria que a gente andasse até lá. Louvado seja Deus. Aí a gente mandando mensagem, ó, nós estamos aqui, ó, em frente aqui, e ele queria que nós fôssemos lá do outro lado. Aí ele acabou cancelando e indo embora. Aí falou, vamos andando, né? Vamos andando. Se é para andar 1 milha, a gente anda 2. Aí fomos andando até lá no asfalto, até lá embaixo onde passou. Aí quando chegamos em frente de uma igreja assim, falei, aqui, né? Aqui com certeza o Uber vem. Aí paramos para pedir. Aí um aceitou, mas parou no outro lado, na rua de trás. Lá na outra rua. E a gente ia falando, não é nessa, nós estamos aqui. Aí, de repente, passou aquele senhor, um senhorzinho assim de 60, um cabelo bem branquinho, pele branquinha. Ele passou, parou na minha frente e falou assim, Deus manda te dizer que Ezequiel 12:28, dizer para a senhora, a promessa de Deus não será retardada. Eu não retardarei a minha promessa, mas tudo que ele falou se cumprirá. Como a na brecha. Eu fiquei assim, sem voz, sabe? Até para perguntar assim, né? E aí ele falou essa palavra, e ele falou shalom, e eu fiquei assim, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aí já recebi a minha resposta. Ele bandou revobriaçarai. Rebandu revobriaçui. Aleluia. Não será retardada a minha palavra, mas ela se cumprirá. Charabando revobre. Se Deus falou que vai abater os seus inimigos, ele vai. Nenhuma palavra que Deus, a Ravacébia falou para você da boca de Deus, sofrerá demora. Tudo que ele falou vai se cumprir. Rebandúria Sébria declarou soberano. Rebandur Revóbria, o eterno. Aleluia. Em nome de Yeshua. Em nome de Jesus. Você que está desanimada, desanimado, volte para a palavra. Volte para a Bíblia. Jó disse, louvado seja Deus, comanda brece, rebandurio sobria. Há esperança para a árvore que se for cortada, ela se renovará. E se envelhecer a tua raiz, o seu tronco morrer,
ao cheiro das águas brotará e dará ramo como planta nova. Rebandobriaçarai, xalabandurra como na brece. Milagre é a especialidade de Deus. Ai, do Senhor Yahvé, Ele faz milagre. Ele tirou o teu povo do Egito com mão forte. Ele abriu as águas. Louvado seja enaltecido no Senhor, e seu povo passou o pé enxuto. Rebandou revou briaçarai. Elebandou revasse. Elebandou revou briaçuide rebandou rev. Alai terra, rebandou briaçarai. Deus, Ele supre as tuas necessidades. O Deus de Israel, o Deus de Jacobe, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, e El Shaddai, o Todo-Poderoso, Adonai, o Senhor, e Yahvé, quando Moisés disse, Senhor, como que eu vou? Eles vão perguntar o seu nome. E Deus disse, Yahvé, eu sou o que sou, como Anabrece. Elohim, o Criador, o Deus Supremo. Yahvé Jireh, o Deus da providência. E Jeová, Yahvé, Rafa, o Deus que sara. Louvado seja Deus. Yahvé Kof, o Deus que cura. Yahvé Nissi, Ele é a tua bandeira, Ele é o teu estandarte, Ele é aquele que faz você conquistar novo território. Yahvé Tzidkenu, louvado seja Deus, o Senhor, aleluia, é a nossa justiça, aleluia. Yahvé Shalom, o Senhor é a tua paz, louvado seja Deus. Yahvé Sabaote, louvado seja Deus, o Senhor dos exércitos. Yahvé Tissaote, o que guerreia, o guerreiro na batalha. Ele toma a tua guerra, Ele toma a tua causa, Ele guerreia e te dá vitória. Yahvé louvado seja Deus, o Senhor é meu pastor, o meu guia. Yahvé louvado seja Deus, é o Roi, o Deus que vê. Ele viu Agar no deserto, ele viu Jeremias na cova, ele viu, aleluia, Daniel na cova do leão, ele viu Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha e providenciou livramento, porque ele vê tudo, ele vê, nada escapa do olho de Deus. Os olhos do Senhor é como chama de fogo, como anabrece, a ravacébia, Elion, o Deus Altíssimo, Kadosh, Israel, o Santo de Israel, Boresh, o Criador, Melech, Aravassai, Canavachúria, Remandurevobria, Melech, Ha-Melachim, o Rei dos Reis, Melech, Ha-Melachim, o Rei dos Reis. Louvado seja Deus. Tizur, Israel, o escudo, aleluia, alavacébia, a rocha de Israel, né? Mashem
Machem, Avraham. Machem, Avraham. O escudo de Abraão. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Rebandu revácia. Avim sofre. Avim sofre. Louvado seja Deus. O Deus infinito. Aleluia. Ele diz, eu farei infinitamente mais. Elian, Ana, louvado seja Deus. Foi bom você entrar. Eu fui no monte ontem, louvado seja Deus. Orei pela causa do Natan, louvado seja Deus. E Deus falou para mim, cama na brécia da baixúria. Louvado seja Deus. Aleluia. Mudando o parecer. Ele é biaçai. Rebanduriacé. Você tem que orar em cima dessa palavra. Deus, o Senhor é Deus que muda o parecer. O Senhor muda cantrantarabassar. O Senhor muda a sentença. O Senhor muda como a anabrécia. O Senhor muda o parecer. O parecer. E vai orando, e vai orando, e vai orando. Deus muda o parecer. Rebandurreofóbria. Deus muda o parecer como a anabrécia. E Deus ali vai transformando o teu parecer. Ele quebra a sentença do homem. E ele coloca o decreto dele. Louvado seja Deus. O parecer é negativo. Ele vai se tornar positivo. Rebandúria sébria. Você tem que usar o agente infalível que é a fé. Você não pode parar diante da dificuldade. A lava-sebe. Ontem ali no Monte das Oliveiras, louvado seja Deus, como a na Brécia, na Vandóbria, que ela mandou ricanto revassai. Eu clamando. Aí veio assim, se apresentou um inimigo. E ele, louvado seja Deus, como a na Brécia, na Vandóbria, lançou uma seta assim, dizendo assim, você fica clamando aí tão alto que você vai, como a na Brécia, na Vassai, que eu vou abrir uma fenda na tua garganta. Aí eu comecei a orar. E aí eu orar mais alto ainda. Louvado seja Deus. Onde eu vi um anjo, aleluia, ele tinha uma botija assim de azeite. Louvado seja Deus. Eu vi, eu falei, Senhor, unja minha garganta. Coloca, Senhor Deus, como a anabrécia, rebandúria sébria, aleluia, o teu óleo. Vai brindando como a anabria sébria, porque eu tenho que, aleluia, eu tenho que orar. A minha voz, louvado seja Deus, como a anabrécia, é para te louvar, para te adorar, e também louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Xarabandúria sébria é o instrumento que eu tenho de trabalho, e ali orando, louvado seja Deus, e clamando, e o inimigo ficou envergonhado. Xarabacantaravassai, porque quando Deus ele entra com força. Louvado seja Deus, ele nos dá vitória. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. A vitória é nossa pelo nome do Senhor Jesus. Vai orando, vai clamando, clama o nome de Deus. A rabandúria sébria, para cada dificuldade, Deus coloca à disposição o nome, rebandúria sébria, é guerra, clama, Yahvé Sabaote, aleluia, é paz que você precisa, clama, Yahvé, Shalom, louvado seja Deus, é providência
clama, ai, Yahvé Jireh, louvado seja Deus, como a Anabrécia, é proteção, clama, aleluia, alabachubinácia, é o Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando, a oração do crente, aleluia, a oração do justo pode muito em seus efeitos, rebandúrio sobre como a Anabrécia, onde Deus, aleluia, ele tem que ser, aleluia, seja aquele, louvado seja Deus, que um provocador de milagre. Um milagre não se explica, se vive. O milagre, louvado seja Deus, ele é provocado. Provoque milagre hoje. Milagre, milagre, milagre só Jesus pode fazer. Milagre, milagre, milagre só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer um milagre e você pode provocar um milagre. Provoca um milagre em oração. Está escrito na Bíblia, no salmista, Arabandúria Sebra, os provocadores de milagre. Eu tenho provocado milagre na atmosfera. Rebandúria Sebre, como Anácia. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como a Anabrécia, Rebandúria sai. Eu fui numa dimensão, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Uma certa ocasião, eu estava assim em missão, mas eu estava com tanta sede. Louvado seja Deus. E eu comecei a orar. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu estava com sede, eu que nem Elia. Aleluia! E o Senhor ali, como a Anabrécia, enviou a água. Louvado seja... mas uma coisa tão pequena, louvado seja Deus. Mas não tinha uma nuvem no céu. O céu estava de brigadeiro. Mas sobre a minha cabeça choveu. Louvado seja Deus. Deus trouxe aquela nuvem com a mão, pôs sobre a minha cabeça e choveu. Fiquei toda molhada e bebi a água assim. Louvado seja Deus. Por isso eu falei, eu tenho provocado milagre até na atmosfera. Porque eu sou ali, ó. Eu fico ali, ó. Eu fico ali, ó. Vou no monte, vou orando, oro na live, oro no meu quarto, oro na sala, oro na cozinha, oro lavando roupa, oro, vou na padaria orando, vou na igreja orando, fico na igreja orando. As pessoas, às vezes, o inimigo usa para me atacar, mas eu estou orando, louvado seja Deus. Eu agora estou indo para a igreja assim, em nome de Jesus, eu vou adorar. E ninguém vai tirar minha paz. Sai da frente, Satanás. Em nome de Jesus estou passando. É assim que eu vou. Irmã, você anda amada. Abri o meu direct. Louvado seja Deus. Tava lá essa frase. Se desarme. Você é uma mulher que você está sempre armada. Você acha que tudo que assim de ruim, você não vê as coisas boas assim. A pessoa vai chegar, você já está armada, entendeu? Se desarma. Mas como Deus não me mandou ainda me desarmar, né? Louvado, eu não ando armado assim, por exemplo. Louvado seja Deus, com quem eu conheço. Aleluia. Vê se eu ando armada, aleluia, para com a mídia. Para com o João Batista. Como a Anabrécia, Rebandobrias, para com o Luiz, louvado seja Deus. Eu sou desarmada, entendeu? Sou armada contra o inimigo, louvado seja Deus, porque nós temos que estar ali orando, louvado seja Deus. Tem um pedido aqui de oração em favor da igreja, pastor João Batista,
Louvado seja Deus, agora que eu vi que o Rebanduria Sebe que entrou. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vamos estar orando. Luz de Regina Babide. Ela diz, eu preciso do milagre. Receba, em nome de Jesus. Receba nesse dia pela fé o teu milagre. Um milagre você vai viver. Lourdes, você vai viver. O milagre é pela fé, irmão. Louvado seja Deus. Eu não tenho na minha mão, não estou vendo, mas estou crendo. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que Ele vai se materializar na minha vida. Rebandou briaçarai, xeremandou revolbre. Ah, não, eu vivo mesmo. Louvado seja Deus. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como a Anabrécia. Eu estava numa conferência sexta-feira, louvado seja Deus. Aí tinha uma pessoa lá olhando em mim. A pessoa está lá no canto, eu estou ligada. Parece que eu tenho um radar assim, ó. Um radar que ele vai girando assim, ó. Que nem um satélite, entendeu? Eu estou aqui, mas estou vendo quem está aqui atrás de mim. Tá? Eu estou ouvindo, está aqui aquele radar. Aí eu levantei, fui lá para o quadro de guerra, orar, estou lá orando, aí saí, louvado seja Deus, e estou com aquele radar, aqueles par de olho em cima de mim. E eu comecei a orar, eu fui lá para o outro lado da extremidade e estou vendo aquele olho me seguindo, e vou lá para fora, aquele olho me seguindo. Comecei a orar. Comecei a orar, falei assim, eu já vi que eu vou me aborrecer nesse lugar. Não deu outra. Uma Anabrécia, Rebandúria Sébria, Lebandou Revolbriaço. Entendeu? Aí, louvado seja Deus. Aí quando eu assim, esse olho tá me seguindo, aí eu olhei assim, né? Aí eu fecho o olho e vou, saiu, eu falei, meu Deus, eu sinto assim, ó, parece que uma energia assim negativa, tá? Como uma Anabrécia, Lomanto Revolbria. Aí comecei a repreender, entendeu? Comecei a repreender com uma Anabrécia. Aí eu comecei a sentir de onde vinha aquele olhar. Na hora eu fui seguindo aquele olhar e aí a pessoa estava assim. Aí eu comecei a orar. Repreender todo olhar maligno, todo olhar de seca pimenteira. E comecei a orar, repreendendo. Falei, cai por terra. Em nome de Jesus, eu no pensamento, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Fui lá para o quarto de guerra e comecei, porque montaram um quarto, a pastora Daniela montou um quarto de guerra. Entrei no quarto de guerra, comecei, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Jesus, aleluia, coloca o teu anjo aqui. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus vai tomando nas suas mãos. E fui orando. Voltei, louvado seja Deus. Saí de dentro do quadro novamente, fui lá para o lado de fora, que tinha piscina, assim, né? Louvado seja Deus. E aí sentei à mesa, aleluia, e tô novamente. Daqui a pouco eu sinto aqui desse lado aqui, ó, aquele olhar. Aí você tá tudo bem? O que você tá tudo bem? Francisca tá aí, que ela viu. Aí eu, sentindo assim uma negatividade, mas ali eu fui repreendendo, até que aquilo caiu por terra. Então, aí eu abro direto, você vive armada. Ué, mas quem é que quer que eu ando desarmada? Só pode ser o inimigo. Entendeu? Eu ando e vivo armada.
Aonde eu vou armada. Louvado seja Deus, com a palavra, escoltada pelos anjos, escoltada pelo Espírito Santo de Deus, como a Anabrece, porque nós temos que viver armado mesmo. O mundo jaz do maligno, nós vivemos no meio da treva. A treva não vem assim escrito na testa, assim, ninguém vem assim, chega diante de você com um letreiro assim na testa dizendo: eu sou treva, eu sou do mal. Não, ele vem assim no sapatinho, entendeu? E se você não tiver o olho de águia, você é enganado, porque louvado seja Deus, eu estava orando, louvado seja Deus, e Deus me deu uma revelação com muitas lamparinas acesas, muitas lamparinas, aquelas lamparinas muito lindas, né? Com azeite acesa, toda aquela chama. Aí eu olhava, Deus falava: o que você está vendo, André? Eu falei: muitas lamparinas acesas. Eu alegre, né? Oh, glória, né? Hoje vai ser um Pentecoste que as lamparinas estão acesas. Aí Deus falou assim: Andréia, olha novamente. Aí Deus mandou eu fixar os olhos naquela visão. Aí eu olhando assim na visão, né? Aí o que você está vendo? Eu falei: a lamparina acesa. Aí Deus falou: olha para a chama. Aí eu comecei, né? A, assim, olhar para a chama. Aí tinha uma chama que era uma chama vermelha, assim, né? Louvado seja Deus, cor de ambá. E a fumaça dela saía branquinha, sabe? Clara. Aí tinha outra chama que era vermelha, mas quando saía assim, a fumaça era preta. Aí Deus falou assim: Andréia, como Anabrece, Revanduriacem, cuidado com as falsas chamas. É por isso que eu vivo armado. Entendeu? Lavassai. Aleluia. Porque todas estavam iluminando. Mas umas lá misturada estava com a chama falsa, a luz falsa. Então você tem que ter discernimento, tá? Nem tudo que brilha é ouro. Então, e como você vai ter discernimento? Orando. Irmão, lá no meu direct, tem hora que eu rio, tem hora que eu choro. Eu ouço cada coisa. Louvado seja Deus. Você anda armada. Você é muito armada. Entendeu? Aí a pessoa pôs assim: você é armada, e colocou um emoji, sabe aqueles desenhinhos de um porquinho espinho. Ai, quer dizer, você parece um porco espinho, né? Um porco espinho assim, ó. Você vai chegar e ele... eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Não, mas é porque a gente que já tem muita experiência, entendeu? Aí a gente fica orando. Aí outra mensagem que eu recebi lá no direct. Porque você, às vezes, fala senhora, né? A maioria fala você. Porque os haters não falam senhora, falam você. Por que você só fala lá na live? Oração. Durante a live você fala mais de 1000 vezes oração. Aí a pessoa está contando, né? Louvado seja oração. É oração. Porque essa live aqui é de oração. Essa live aqui é para quem gosta de orar, quem gosta da palavra, entendeu? Não é de entretenimento. Eu não sou YouTube,
né? Agora, quando a pessoa quer entretenimento, ela tem que ir lá pro YouTube, né? Lá pro aquele lá, o menino da foca, né? Entendeu? Lá tem. Aqui não é entretenimento, entendeu? Eu não sou YouTube, né? Apesar que eu tenho conta no YouTube e os vídeos vão para lá, já gravado, postado lá no canal Ministério Rebic. Mas Deus, quando mandou levantar essa live, foi com o propósito de orar, de nos unir, para nós orarmos, para nós buscarmos, louvado, lutar pelas causas. Meus irmãos, louvado seja Deus. Tem dia que nem ontem. Ontem até a pastora estava na live e falou assim, pastora, vai descansar, que tem a hora que eu estava aqui, parece que dava uma pane na minha mente, assim, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então, quando é assim, eu não sou uma pessoa de corpo mole, eu não faço corpo mole. Até se falar isso é até uma injustiça, porque se tem uma pessoa que, sabe, dorme tarde e acorda cedo, sou eu. Mas é porque eu ainda estava assim, cansada, que eu vim do monte, louvado seja Deus. Aí, depois que eu cheguei do monte, eu ainda fui atender. E assim, você fica o tempo todo aqui, ó, com essa claridade da tela, louvado seja Deus, também cansa. Então é isso. E aí quando também Deus quer me falar algo mais profundo, aí ele coloca eu para dormir, né? Porque eu tenho um mistério muito grande no travesseiro. Deus me revela, né? Deus me mostra mais as coisas mais quando eu estou dormindo do que quando eu estou acordada. Então, quando Deus acordada, eu falo com Deus, né? Vamos dizer assim, é eu que falo, eu que oro, eu vou clamando. Aí, quando eu estou dormindo, aí Deus fala comigo. Esse é um mistério, entendeu? Então, eu tenho que dormir, mas eu não gosto de dormir, entendeu? Então, quando eu estou acordada, eu estou ali falando com Deus, estou no monte, estou orando. Aí quando Deus fala assim, vai dormir, aí eu já sei que Deus quer falar comigo, mas às vezes Deus fala, eu dormir, eu ainda continuo aqui mais 1 hora, 2 horas. E aí Deus fala, André, aí Deus vai dando aquele sono, sabe, incontrolável, aí eu sei que é Deus que quer falar comigo, entendeu? É algo assim, diferente, né? Não sei, né? Tem pessoas que Deus age assim, né? Aí tem pessoas também, por exemplo, eu tenho uma amiga, acho que ela está até aqui, eu chamo ela de Dalit, ela é de São Paulo, Paoli, o nome dela. Louvado seja Deus. Deus quer falar com ela, Deus fala com ela na lágrima, né? Aí ela chora, aí vai orando, vai chorando, vai chorando. Enquanto ela vai derramando lágrima, aí Deus vai falando, né? Ela tá aqui, ela pode confirmar. A Ana também, né, Ana? A Ana, Deus fala com ela de 2 maneiras. Deus fala com ela no louvor e na oração. Nós fazemos muita hora nona lá na Jaqueira. Louvado seja Deus. E, assim, uma vez um pastor, ele dando uma doutrina, eu estava lá para a doutrina, aí ele falou, eu não entendo a pessoa que chega na igreja, ela dobra o joelho, 5 minutos, 2 minutos, ela está falando em língua. Aí está orando em língua, sabe? Porque muitas vezes para orar em língua, a gente fica a hora ali orando, se derramando, sabe? Aí ele falou que, né, nas palavras dele, ele nem acreditava que aquela pessoa estava falando assim com Deus mesmo, conectado. Mas eu chego, eu já falo língua, assim,
lavando roupa, limpando a casa, eu já vou orando no Espírito. Então, quando eu chego na igreja, dobro o joelho, eu já estou, oh, glória a Deus, aleluia, Santo de Israel, eu já vou, e o céu se abre, entendeu? Louvado seja Deus. O mundo espiritual, né, para quem tem uma conexão aberta assim, não tem dificuldade. Louvado seja enaltecido de alegar. Agora eu tenho outra amiga de 30 anos, que é a Ângela. Louvado seja Deus. Aí a gente dobra o joelho para orar. Aí, louvado seja, nós estamos orando, aí a Ângela começa a louvar de joelho. Aí Deus vai dando os hinos para ela, vai dando os hinos, hino de louvor, de adoração, é hino de guerra, e ela de joelho, e ela ora assim, né? E ela, assim que Deus vai usando ela e vai abrindo o céu para ela. Então, cada um, Deus trabalha de uma forma. Aí ela fala assim, eu dobro o joelho, eu vou orando e ela vai cantando, eu vou orando. Aí ela fala que Deus trabalha com ela assim na adoração, né? Aí ela começa a adorar a Deus, falar hinos de exaltar no Senhor, e aí Deus vai abrindo o céu, aí Deus vai falando, louvado seja enaltecido no Senhor. Isso na igreja, na assembleia, na comunidade, aí alguém pode até dizer, nossa, as pessoas estão orando e ela está assim desentoada, está fora do tom, porque nós estamos orando e ela está louvando, está lá de joelho cantando, cantando corinho, parece que não está, mas é a maneira que Deus trabalha. Me fala aí, como que Deus trabalha com você? Né? É cantando, é adorando, é orando, é chorando, é na lágrima. Louvado seja, é no louvor. Não é como você fala com Deus, é como Deus fala, fala com você, que Ele te prepara. Louvado seja Deus. Ele fala, né, te dá uma paz, né, louvado seja Deus. Ou quando há um perigo, te dá uma inquietude. É como Deus fala com você. Louvado seja Deus. Deus fala comigo quando eu estou aqui orando. Louvado seja Deus, como me deu hoje para a Ana. Louvado seja enaltecido, entregar para a Ana, que era para ela orar, para Deus mudar o parecer sobre o filho dela, sobre a causa dela. Ela sabe que causa é. Louvado seja Deus. O direito, aleluia, o inimigo muitas vezes quer roubar o seu direito, fazer com que a justiça se torne injustiça e te defrauda num direito que é direito. Direito é uma coisa que a pessoa, louvado seja Deus, como a Anabrécia tem. Assim como tem dever, tem os direitos. Aleluia, uma criança, por exemplo, está lá na Constituição. A criança, ela tem direito ao estudo. Aleluia. O Estado tem que ter vaga para creche, tem direito à alimentação, direito à segurança, direito a bem-estar, a um crescimento saudável. A assistência médica é direito. E muitas vezes o inimigo quer roubar o teu direito. Aleluia. Você trabalha numa firma, você tem direito a receber porque você trabalhou. E muitas vezes alguém quer te defraudar. Mas aí nós oramos a Deus, para Deus, como a Anabrécia, resgatar o direito, aquilo que já é nosso, mas que o inimigo está arrancando, está lutando para arrancar. Aleluia, da sua mão, que está na sua mão, é teu direito. Mas o inimigo vem com aquela força, aquela ira, aquela fúria para arrancar o direito da sua mão. E muitas vezes até arranca, porque as nossas mãos, elas são debilitadas. Mas aí o que você faz? Você ora a Deus e fala, Senhor, remantor revolbriaçarai, tu és justo
tu és kadosh, tu vai um nível acima, aleluia, da kadesh da santidade. Resgata meu direito. Louvado seja Deus. Aí não tem causa perdida. Calavassé. Tá entendendo? Remandou brias. Quantas pessoas? Não, irmão, estou falando aqui da boca de Deus. Quantas pessoas teve o seu direito negado? Teve o seu direito, né? Louvado seja Deus. Eu estava orando por uma senhora, né? Louvado seja Deus, vou citar o nome dela aqui, que ela pediu para me orar em off. Ela não pôs aqui, né, na live. E eu fiquei uns 4 meses orando por ela, né? Uns 5 meses nós orando, fazendo propósito. Por quê? Porque ela deu entrada na aposentadoria, né? Era direito dela. E aí chegou lá, o sistema lá, o INSS, negou a aposentadoria dela. Mas ela com tudo comprovado, tudo ali, tudo certo, e disse que negou a primeira vez, aí ela recorreu, negou a segunda vez, ela ficou tão triste, sabe, não é possível, você trabalha a vida inteira, eu sempre trabalhei, os outros tá tudo certo, eu orando, falei, não, vamos orar, e o seu direito vai ser resgatado. Vamos orar que esse demônio vai sair do seu caminho. E nós oramos, oração, repreendemos, pedimos, Senhor, entra lá naquele sistema, entra lá naquela junta de jogador, vai entrando nas repartições aonde o homem não alcança, que a tua mão alcança, vai naquele mesmo homem que negou, só vai, sabe? E louvado seja Deus. E ali orando ela recebeu a carta, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus para ir lá na UTI. E quando chegou lá, louvado seja enaltecido o nome do Senhor ali em Irajá, na agência ali que tem em Irajá. Quando chegou lá, na perícia, né, que faltava um negocinho lá que o homem não queria dar. Aí, louvado seja Deus, ela saiu de lá com o papel que ela estava aposentada, entendeu? O mesmo perito, né, que fala perito, que estava negando o direito da mulher. Foi o mesmo que teve que assinar lá o laudo, porque é assim que Deus faz, pega na mão aqui, ó, no pulso e faz, você vai assinar o laudo, sabe? Eu abri o meu direct, eu está lá no direct. Porque muitas vezes você fala que é na força do ódio. Pega assim na mão e fala, vai assinar sim. Vai favorecer a minha serva sim. Quem manda é Deus. Quem manda é Ele. E se Ele manda, a terra obedece. Tá entendendo? Mas para isso você tem que se colocar na presença de Yahvé. Orar no nome de Jesus. Como a Anabrécia. Rebandurioshobia. Aleluia. Se você é uma pessoa nem ora, né? E se incomoda com o outro que está orando. Às vezes eu estava lá na igreja, né? Aí eu estava orando. Aí começou o louvor e eu continuei orando.
Aí veio uma pessoa, bateu assim na minha... Ó, louvor já começou, o curso já começou. Se você é fiscal de oração. Tá? Você é fiscal de oração? Porque tem gente que quer fiscalizar. Né, João Batista? Pastor João Batista. Fiscalizar. Você cronometrando o tempo que a pessoa vai orar. Se eu quiser, eu fico aqui orando o dia inteiro. Tem gente que é fiscal. Uma nabrece. Levantaram o louvor, você fica ali, ajoelhada, não vai orar alto para não atrapalhar, você vai ficar fazendo ali a sua oração. Se quiser ficar ajoelhado o culto todo, fica ajoelhado o culto todo. Eu tenho uma preocupação, tá? Foi a primeira e única vez que a irmã veio, peguei assim na mão, já começou o louvor, assim, e a senhora é fiscal? Deixa, entendeu? É por isso que as pessoas falam que eu ando amada, Adriana. É por isso. Tá, meu? A pessoa quer cronômetro, entendeu? Vai, cultua você, canta você, dança você. Tá que nem Mical. Mical ficou, ó, cronometrando Davi. Ai, você estava dançando. Você tirou a coroa, tirou. E você cuida da sua vida. Entendeu? Cuida, sai da janela. Sai da janela, tá? Tem gente que só fica na janela. Na janela. Debruçado. Hoje é dia de pessoa sair da janela. Não é para você que está aqui, é para você que vai assistir a minha live. Porque tem pessoa que não assiste a live ao vivo, mas quando acabou que a menina sobe, a pessoa já vai lá. Aí anota tudo que eu falo para depois vir no direct falar. Ai, porque você tá amada. É porque você fala... Entendeu? E tem dia que eu não tô com paciência. Paciência é uma coisa assim que eu tô orando mesmo. Juro não, né? Porque não pode jurar nem pro céu nem pela terra. Mas eu te falo em verdade. Que se tem uma pessoa que está orando, buscando equilíbrio, sou eu. Buscando o fruto, né? O fruto, né, da paciência sou eu. Entendeu? Louvado seja Deus. É por isso que quando eu chego lá no monte, eu deixo os irmãos, vou lá pro meio da mata. Eles têm um monte assim, aí tem a Bíblia, tem os banquinhos, tem tudo. Eu deixo tudo, vou lá pro meio da mata. Eu entro lá pro meio da mata, porque lá eu oro, lá eu grito, lá ninguém me incomoda ninguém, entendeu? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então nós temos que estar conectado com Deus, tá? Então, louvado seja Deus. Ana, a palavra para você é: Deus vai mudar o parecer mediante o teu posicionamento, entendeu? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Jandira, Deus está liberando uma grande vitória na sua vida. Louvado seja Deus. Receba. Vanessa, orei, né, por aqueles 3 pedidos lá no monte. Louvado seja Deus, junto à pedra. Louvado seja Deus. Lá tem as pedras das 12 tribos. E eu ali clamei, né? Louvado seja Deus, a Deus. E nós vamos ter, louvado seja Deus, um retorno de Deus, né, na sua causa.
Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E sexta-feira estarei viajando. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Uma viagem missionária, né? Aleluia. Então, sexta-noite não vai ter live, porque estarei em viagem. Amém? Vamos orar a Deus para nós encerrar a live, que hoje tinha até esquecido o culto do milagre. Já até começa 9h30, vai começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por estar na tua presença, por mais essa live que tu nos concedeu, essa pílula da palavra de Deus que nós tomamos todas as manhãs, que nos motiva, que nos fortalece, que nos dá imunidade espiritual. Pai, abençoa cada uma das suas servas, dos seus servos que entraram por essa live, que eles recebam a sua bênção, o seu milagre, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Hoje, às 23 horas, louvado seja Deus, teremos uma grande live. Louvado seja Deus, não perca. Aleluia, faça um esforço para entrar, porque eu vou entregar, aleluia, louvado seja Deus, algo que Deus me deu muito profundo, as revelações, a live da hoje à noite. Vai ser uma grande live das revelações. Ai, mamãe, eu fico com sono. Venço o sono, venço o cansaço, entendeu? Porque, louvado seja Deus, eu costumo dizer, Deus revela a bênção. Ele diz, a minha palavra não será retardada. A minha promessa. Hoje, louvado seja Deus, é a noite das liberações, onde Deus vai liberar, louvado seja Deus, como a na Brécia, liberações absurdas, coisas inacreditáveis que Deus me deu para algumas pessoas que hoje até algumas nem entrou, mas à noite vou mandar aqui no direct para que não falte a noite na live, tá bom? Que Deus abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.